Bom dia a todos novamente, né? Para quem eu não vi. Estão todos acordados? Que bom. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre medo. Quem aqui sente medo? Que bom, né? Sinal de que estamos aí todos no mesmo barco, mas vamos entender por que esse medo ele nos assombra, né? Ele nos assola. Então, quando nós falamos de medo, é algo que eu sinto. Se eu sinto, é um sentimento. Então, por que será que esse medo ele se desperta ao longo da nossa vida? Vamos entender um pouquinho, né? A gente sabe que o medo ele traz diversas inseguranças. Então, vamos compreender. Afinal, o que é medo? Quando a gente pensa em medo, desde a nossa infância, nós estamos ali, né, em situações que nossos pais ou nossos criadores, eles colocam alguma frase que nos causa medo. Nós apenas sentimos, né? Desce daí, porque senão você vai cair e vai machucar. Aquilo já me causa um medo. Eu nem caí, eu nem machuquei, mas eu fico com medo daquilo. Medo natural. Então, quando nós falamos de um medo, ele é um sentimento comum. E ele se manifesta conforme a gente se encontra em uma situação de risco ou de perigo, né? Então, naturalmente, nós sentimos esse medo. E será que o medo ele é bom ou ele é ruim? Ou será que as duas coisas? Então, nós vamos percebendo que, ao longo da nossa vida e das situações que nós estamos expostos, esse medo ele pode ser tanto de uma forma quanto da outra, né? Então, ele tem algumas características que vão determinar o porquê que eu sinto esse medo. Além de nós estarmos ali, na nossa infância, conectados, né, em aprendizado, então a gente sabe que ele faz parte do nosso desenvolvimento. Ele é importante. Por quê? Se eu não sinto medo, eu vou ter atitudes completamente, né, fora da realidade. Por quê? Se eu não sinto medo, eu subo na altura, eu caio, eu não preservo a minha vida. Então, o medo, na forma natural, ele nos ajuda, né? Então, desde que ele seja equilibrado, desde que ele esteja na sua forma natural, né? Então, eu preciso sentir medo para ter cautela e prevenir algumas situações de risco. E quando esse medo ele é desta forma, a gente entende que ele faz parte ali de adaptações, do desenvolvimento, da forma, né, como ele permite a nossa sobrevivência. Então, nós percebemos que, se eu não sentir medo em nenhum momento da vida, eu vou me machucar ou até mesmo desencarnar, né? Então, sabe aquela expressão, não boto minha mão no fogo? Por que será que ninguém aqui colocaria a mão no fogo? Medo, né? Medo de me queimar. E se eu colocar a mão no fogo e eu não sinto medo? Eu vou queimar e, a partir dali, então, eu vou sentir medo do fogo, né? Então, ele nos ajuda a enxergar a realidade das coisas, né? E naquilo que eu devo tomar como ação ou não. Então, o medo ele é fundamental, instrumento, né, e ferramenta para a nossa evolução. Se nós pararmos para pensar enquanto ciência, né, o que nós aprendemos sobre a evolução humana, os nossos ancestrais, a nossa fase primitiva, quantos medos será que a gente já não passou? Né? Então, na época dos dinossauros, na época em que a gente não sabia o que era fogo, então, eu com certeza acho que era, né, muito difícil viver naquele momento. E nós fomos evoluindo, fomos aprendendo, até entender quais são os riscos reais da nossa vida. Então, por isso, ele faz parte da nossa evolução, né? Muitos de nós estamos encarnados, né, há muito tempo e também temos diversas reencarnações. Então, quantas situações de medo nós não nos expomos? Diversas, né? Hoje mesmo, eu tenho certeza que alguém, pelo menos na plateia, sente algum medo. Em algum momento da vida, ou porque está enfrentando uma situação difícil, ou porque nunca passou por aquela situação, então eu fico inseguro, eu fico com medo, né? Então a gente percebe que algumas características ele é fundamental. E a gente tem duas formas do nosso medo, ou de sentir medo: a forma real
e aquela ilusória, que é aquela que eu crio uma fantasia de sentir medo. Então, vamos entender um pouquinho. Quando a gente classifica o medo desta forma, a forma racional. A gente sabe que o medo ele é natural, então nós vimos que ele está presente ao longo da nossa vida e da nossa existência. E nós temos também a forma natural. Quando eu penso em medo racional, eu estou pensando no quê? É aquele medo que ele surge naturalmente e ele me preserva. Ele vem como um instinto de proteção, né? Então, esse é o medo fundamental na sua forma saudável, vamos assim colocar, porque é natural sentirmos medo. Então, todas as situações que nós estamos realmente frente a uma situação de risco, é o medo racional. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Nós passamos recentemente, estamos ainda, né, com resquícios da nossa pandemia. Tem alguém que não sentiu medo do coronavírus? Eu acho que ninguém, né? Ou se sente medo, esse medo é controlado, não é? Então, assim, a gente, durante a pandemia, nós sentimos medo tanto racional quanto irracional, ilusório, né? Então, quando a gente não conhece o que o vírus é capaz de fazer, quando nós vemos, né, tantas pessoas adoecendo e muitos desencarnando, nós sentimos medo, tivemos dúvida se aquilo pudesse também acontecer conosco ou com nossos entes. Então, esse é um medo racional. Eu preciso avaliar, me proteger, me preservar, para não estar exposto, né, a uma situação real de risco. Assim como o medo de altura, né, conforme eu falei no início. Então, se eu não sentisse medo de cair, e eu soubesse que com a minha queda eu poderia ocasionar alguns danos, eu viveria, né, no topo aí de prédios, sem equipamento, sem o mínimo cuidado e atenção. E isso poderia acarretar no meu desencarne, né? Então, sabemos que o medo racional ele é fundamental para nos preservar. Que eu tenho certeza que se nós não sentíssemos esse medo, boa parte de nós não estaríamos aqui encarnados, né? Com certeza estaríamos em alguma situação de risco para a nossa vida. Assim como a gente sente medo de animais selvagens, que é aquele medo diferente do que aqueles animais que nós estamos habituados, os nossos pets, né? Os nossos animais dóceis. Então, é o que eu faço para equilibrar o medo que eu sinto. Eu sempre preciso, né, colocar na minha mente por que eu estou sentindo esse medo. Avaliar, né? É uma situação real de risco? Consigo controlar? Então, é importante a gente perguntar. E aí nós vamos falar um pouco do medo irracional. Esse é o medo na sua forma patológica, né? É na sua forma grave. Então, muitas pessoas, até em atendimento, ou situações que a gente vivencia, ou pessoas que a gente conhece, sentem um medo tão excessivo, às vezes nem sabe por quê, né? Mas sentem aquele medo que bloqueia, que sabota, que domina o nosso comportamento frente a algumas decisões. Então, quando esse medo ele é proveniente dos nossos pensamentos, e eu alimento esse pensamento, eu intensifico esse pensamento, ele se torna um medo irreal. Ele é fantasia do nosso pensamento. Nossa, eu sinto medo de tanta coisa, né? Eu sinto medo de sair na rua, eu sinto medo de trabalhar, eu tenho medo de sofrer um assalto, de sofrer um acidente. Ah, Natália, mas isso é verdade, isso pode acontecer. Pode acontecer? Sim. Mas será que eu preciso me bloquear, né? Eu preciso paralisar frente a esse medo? Se eu intensificar esse medo, que ele não me oferece uma situação real de risco, que é diferente daquele medo que nós vimos antes, né? O medo racional, ele se torna patológico. E aí ele vai se desenvolver como? Fobias, transtorno de pânico, né? Transtorno pós-traumático. Então, sabe aquele medo de dirigir? Puxa, eu sei que um monte de gente dirige. Eu sei que eu preciso do carro, né, para fazer as minhas coisas, para ter a independência, ou até mesmo, né, numa situação de emergência. Mas o medo é tão grande de dirigir que eu bloqueio.
E quantas vezes será que nós não fazemos isso para algumas situações da nossa vida sem avaliar? Será que todo mundo que dirige está exposto a um risco? Evidentemente, sim. Quando eu não estou atento, né? Quando eu não dirijo por mim e pelos outros, porque muitas vezes a gente precisa estar atento também aos outros. Então, eu não posso permitir que esse medo escolha o que fazer. Quais as decisões eu preciso tomar. Então, é fundamental nós avaliarmos. Será que eu estou alimentando um medo que eu sinto? Né? E por que eu faço isso? Por que ele é mais forte do que aquilo que eu gostaria de fazer? Então, ele é um medo irracional. Ele me sabota. Aqui é só apenas um exemplo, né? Então, quantos medos será que nós não criamos ao longo do nosso dia a dia ou das experiências que nós vivenciamos e não percebemos? E a gente desperdiça o nosso tempo, desperdiça nossos talentos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, por conta desse medo. Então, é importante nós avaliarmos de onde vem o medo, por que eu sinto. Será que é só um medo de dirigir ou é medo de morrer? Não é medo da morte. Então, a gente precisa avaliar. E aí a gente entra numa parte que nós falamos sobre o controle das nossas emoções. Será que é possível controlar nossas emoções? Eu ouço quase que diariamente que não, né? E, de fato, é bem difícil, né? Nós não temos o controle completo da nossa vida e de tudo o que fazemos, nem da situação que nós podemos enfrentar. Mas a gente consegue equilibrar um pouco o que eu sinto. Sentimento, a gente tenta equilibrar, né? Então, a gente avalia, nós monitoramos nosso comportamento, e aí vem aquela expressão, tá com medo? Vai com medo mesmo. Pode até ir com medo, mas avalia, né? Será que eu não estou numa situação real de risco? Se não tiver, vai sim, né? Encara, enfrenta. E vocês vão ver que do outro lado tem coisa melhor aguardando, né? Passando aquele obstáculo, passando aquele medo, eu me supero. Então, naturalmente, quando nós estamos expostos a sentimento, né, de medo, nós vamos ter algumas reações físicas. E algumas consequências também, né? Então, se eu sinto medo, eu posso ficar com tremor, meu coração ele acelera, eu posso ficar vermelha, né? Se eu estou com vergonha, estou falando em público. Então, essas são as sensações que, às vezes, podem ser do medo e que vão acarretando em outros sentimentos, né? Ou patologias, um estresse, uma ansiedade. Mas só que a gente tem que observar. Se eu sinto medo, o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai liberar substâncias. O que são essas substâncias? Que me ajudam a ter uma ação. Então, vocês percebem que, de forma instintiva, o nosso medo está ali falando para nós, né? Vamos nos preparar para colocar em ação? Se eu vejo que tem um carro vindo na minha frente, acelerando, eu vou sentir medo, eu estou vendo a cena. Então, meu corpo vai me preparar para eu correr, para eu sair daquela situação. Então, meu coração ele vai acelerar, eu vou liberar adrenalina, e aí eu saio correndo. Não é assim? Eu procuro um abrigo. Mas e quando esse medo ele me paralisa? Eu vou ser atropelada. Então, olha como as nossas emoções, elas definem, né, o nosso estado emocional, ele define o que a gente vai fazer frente a uma situação real de risco. Então, a gente precisa avaliar. E isso, quando não elaborado, a gente tem ali algumas ações impulsivas, né? Ou a gente recua. Então, entra muito no que nós podemos fazer. Avaliar a situação, como nós vimos agora há pouco, respeitar os nossos limites. Então, eu sinto medo, mas eu vou entender, vou compreender o que é esse medo, para aí sim eu trabalhar uma ação sobre ele. Mas deixar ele tomar as decisões e as rédeas da minha vida, não. Isso não. Né? Porque aí a gente desperdiça aquilo que a gente pode fazer, desenvolver, criar. E procurar ajuda profissional também, ajuda muito no processo. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente tem e lida diretamente com o medo. Né?
Medo da solidão. O que será que esse medo ele traz para nós? Uma carência afetiva, uma dependência emocional. Então, muitas vezes, eu tenho medo de ficar só, não sei o que pode acontecer comigo lá na frente, e então, aquelas pessoas que convivem comigo, ou que eu conheço, ou que eu permito entrar na minha vida, eu acabo sufocando, né? Ou eu sufoco a pessoa de tanta atenção que eu quero, ou então eu me torno ali um codependente emocional, um dependente emocional. Então, isso a gente faz com família, com afetos, com trabalho também, né? Medo de traição. Acho que, né, boa parte já sentiu isso em algum momento, né? E aí eu vou ter comportamentos e sentimentos que vão ser muito ruins. Então, se eu sinto um medo terrível de ser traído, eu vou me tornar ciumento, possessivo, obsessivo, né? Então, eu fico ali o tempo inteiro controlando o comportamento daquela pessoa que eu gosto muito. E o medo de adoecer? A gente sabe que quando a gente adoece, se nós não tratarmos, ou dependendo da doença que nós enfrentamos, nós podemos, né, por negligência ou por falta de tratamento, desencarnar. Mas será que o desencarne, né, ele é o que mais me assusta? É difícil isso que eu vou falar agora, né, mas acho que ninguém tem dúvida disso. Todos nós vamos desencarnar um dia, né? Mas eu preciso viver o tempo inteiro com medo desse desencarne? Né, com medo de morrer? Não, eu posso viver com isso, né? Eu posso deixar o processo natural das coisas acontecerem, sem que esse medo ele me paralise, porque senão é morrer em vida, né? A gente atrasa aquilo que a gente precisa fazer, e a gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. Então a gente precisa avaliar, para que não se torne medos generalizados, né? Então eu sinto tanto medo de tudo que, de fato, eu me isolo, eu fico restrito a informações, a pessoas, e isso me prejudica profundamente. E aí, conforme eu falei, né, eu citei algumas doenças ou transtornos que são provenientes do medo em excesso. Transtorno de pânico. Hoje está muito forte, né, esse tema. Nós passamos por muitas situações que nos causam traumas e que vão evoluindo aí para as patologias, né? Então, eu sinto medo da morte, aquela sensação física de morrer, né? Ansiedade, depressão. Então, isso é uma porta, né? Quando eu não elaboro o medo que eu sinto, eu entro nessa sintonia. Os toques, né? Eu tive uma outra palestra que eu falei um pouquinho de pensamento automático, então, eles desenvolvem o toque. O tempo inteiro, meu pensamento acelerado com coisas que não são verdadeiras, e aí eu fico ali, né? Tenho que fechar a porta mais de 10 vezes, porque senão eu vou ser assaltado, vai acontecer alguma coisa de ruim se eu não colocar minha blusa favorita. Então, olha só como a gente vai sentindo e transformando o medo. Além de transtorno afetivo, fobias, né? Transtorno pós-traumático, então eu fico estressado, eu tenho reações físicas e psicológicas, né, frente a um trauma que eu não elaborei. Então, tudo isso proporciona para a gente o medo excessivo. E aí nós temos, né, o nosso Consolador, que é a visão espírita. Então, no nosso Evangelho, ele fala um pouco sobre o medo. Com certeza, Jesus, né, ele foi o nosso maior terapeuta, maior médico que já habitou na Terra e maior professor. Então, ele nos deixou essa herança, né, que é o Evangelho, para a gente tomar decisões, né, para a gente tomar ciência, para controlar as nossas emoções. Então, lembra que eu falei, será que é possível controlar as emoções? Jesus, né, através dos seus ensinamentos, ele nos ensina, né, muitas situações que nós podemos lidar se nós alinharmos os nossos pensamentos com as nossas atitudes e a nossa moral. Então, na doutrina espírita, nós sabemos que nós acreditamos em diversas passagens aqui na Terra, né? Para a nossa evolução, então nós encarnamos e desencarnamos. E em todas elas nós vivemos uma experiência, que podem ser boas ou ruins. Então, quando a gente fala que as coisas que nós vivemos, a nossa capacidade de armazenar memória, ela é infinita, né? Nós não conseguimos mensurar o quanto de lembrança nós conseguimos guardar.
Imagine, então, que eu estou na minha 30ª encarnação. Eu já tive, né? Meu espírito ele é mais velho. Então, se for nesse sentido, eu já tive aqui diversas vivências, diversas experiências, e algumas ficaram armazenadas nessa memória do espírito, que eu vou, né, trazendo conforme as minhas provas e conforme toda a encarnação que eu faço. Então, nós naturalmente seguimos uma lei de Deus, que é uma lei imutável e natural, né? Causa e efeito. Então, eu sou responsável por aquilo que eu faço e eu respondo por aquilo. Naturalmente, então, se em alguma encarnação que eu tive, eu morri afogado, eu vou sentir um medo que eu não sei de onde vem, de mares profundos, né? Então, eu não sei por que eu sinto aquele medo, mas algo me faz lembrar aquela sensação e angústia. Então, aí eu preciso elaborar, né? Eu preciso equilibrar, porque se eu não tomar cuidado, eu posso sim morrer afogado, mas eu não preciso deixar esse medo me dominar. Então, a gente traz na nossa memória espiritual os medos, né, os traumas que nós vivenciamos. Então, por isso ele faz parte do nosso instinto. E Joana de Ângeles, ela nos diz que, né, um pouco disso que eu trouxe para vocês agora. O homem é as suas memórias, o somatório das experiências que lhe armazenam o inconsciente. Ou seja, lembra daquele armazenamento de memórias que nós temos, que carregamos pelo espírito? Então, eles vão definir, né, como que nós temos a nossa conduta moral, social e educacional. Então, nós carregamos no nosso espírito algum saldo de culpa, né, frente a algumas atitudes que nós tivemos. Mas Deus, em sua misericórdia, Ele nos ensina que há sempre uma chance de fazer diferente. Então, nós não precisamos nos sentir culpados o tempo inteiro, né? Nós podemos e descobrimos, dia após dia, que nós podemos fazer diferente, podemos fazer melhor, podemos aprender, desenvolver. Então, essas memórias, né, elas constituem o que nos é permitido fazer e o que não. Então, por isso, né, a doutrina espírita ela nos ensina como agir, né? A gente pode fazer tudo, mas será que nos cabe fazer tudo que podemos? Então, a gente precisa avaliar, né? E aí, nós temos tipos de medos que são básicos, né? E aí que vão acarretando vários outros. Medo de envelhecer. A gente sabe que o nosso corpo ele é orgânico, que é um processo natural, que todos vamos passar por esse momento. Medo da pobreza, né? Então, será que eu vou dar conta, né, de agir de contar com os meus compromissos, de sustentar a minha família? Medo das críticas. Então, eu não me exponho, né? Eu prefiro não ser criticado, eu não sei lidar com isso. Medo de doença, né, ou de adoecer. Então, eu sei que quando eu fico doente, eu não trato, pode ser grave, posso desencarnar. Perda de afeto, solidão, né? Então, nós passamos por esse medo, e lá em cada um deles vai nos levar ao medo da morte, de forma bem inconsciente, né? Mas vocês percebem que todos eles, em algum momento, nos direcionam para esse medo maior, e que é a nossa certeza, né? Mas é como eu falei, não vamos viver pensando qual é o nosso prazo, né? Vamos viver e aprender aquilo que a gente precisa para evoluir, para aprimorar, para passar pelo processo natural da vida. E aí a gente tem algumas consequências. Então, quando eu estou desequilibrado, quantas vezes será que a gente não impede, né, de ajudar outras pessoas por medo, por insegurança? Tem um estudo que foi feito, né, em um outro país da Europa, no qual uma moça precisou de ajuda, e quando ela pedia socorro, todos do prédio acendiam a luz e falavam, né, nós vamos chamar a polícia. E aí, quando eles perceberam que aquilo se acalmou, eles apagaram a luz, e aí depois a moça apareceu, né, sem vida. Por quê? Quando perguntado, né, pela polícia, eles informaram, nós achamos que ela tivesse recebido ajuda. Ou seja, todos, por insegurança e por medo, negligenciaram a ajuda daquela moça.
Então, quantas vezes será que nós não fazemos isso em alguns momentos da nossa vida? Falta de amor próprio, nos tornamos egoístas com medo, né? Medo de perder, medo de não ter, medo de enfrentar. Nos tornamos agressivos, então, antes o outro do que eu. E aí eu tomo atitudes, né, que não são boas, não são positivas. Me isolo com o medo, então eu me saboto. Então, olha quantas coisas, né, quantas situações o medo ele nos faz passar. E aí, tem uma lição que fala da parábola dos talentos, né? Depois, quem tiver acesso pode fazer a leitura, que ela traz muito essa questão do medo. Né? Então, é a lição 132 do livro Fonte Viva, que o tema é Tendo Medo. Essa lição ela também foi extraída no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. Então, ela fala assim, né? E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Essa parábola ela vai falar de uma situação, né, no qual um senhor, um sábio, ele entregou 5 talentos a uma pessoa de confiança, entregou 2 talentos para uma outra pessoa de confiança, e para um terceiro, ele entregou somente 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou esses talentos e devolveu 10. Aquele que recebeu 2 talentos, ele também teve a mesma ideia, a mesma iniciativa, multiplicou e entregou 4 talentos. E aquele que recebeu apenas 1, julgando aquele talento muito valioso e com medo de perdê-lo, ele nada fez. Então, ele devolveu e apresentou somente 1 talento. E aí, quando eles foram prestar contas, né, aqueles que multiplicaram o talento tiveram um grande aprendizado e multiplicaram, tiveram ali um retorno positivo. E aquele que tinha apenas 1, ele recebeu uma lição. Né? Então, por que você não fez o seu talento? Né? Por que você não multiplicou, não utilizou? Porque tive medo de perder. Então, ele desperdiçou aquele talento. Quantas vezes será que nós não desperdiçamos os nossos talentos na vida com medo de entregar, de fazer, de aprender? Então, não sejamos como este, né, que guardou aquele talento. Não vamos desperdiçar isso na nossa vida. E aí a gente pode até se tornar negligente. Porque aí ele tentou justificar, né? Mas eu não multipliquei porque eu só recebi 1. Né? Foi injusto comigo. Mas ele teve tanta capacidade quanto os outros de multiplicar aquela quantidade que ele recebeu. Então, entra muito naquela questão, né? Eu paro de evoluir, vou estagnar a minha ação porque sinto medo. Medo de ajudar, como a gente viu no exemplo. Medo de ser incompreendido. Medo de socializar. De sentir dor. A dor ela é inevitável, né? Quando nós machucamos, nós sentimos dor. Mas e o que eu faço? Eu sofro com aquilo? Por quanto tempo? Então, a gente precisa sempre avaliar. E fazer uma reflexão sobre os medos que nós sentimos, né? É fundamental. Todos nós vamos sentir medo, todos nós vamos nos sentir inseguros em alguma tomada de decisão na nossa vida. Às vezes a gente passa por uma situação tão difícil que a gente precisa realmente avaliar, né? Se eu não devo fazer, se aquilo vai prejudicar, então eu não faço. O medo ele me alertou para não fazer. Mas se aquilo vai trazer benefício, se aquilo vai progredir, eu devo fazer, eu devo avaliar, eu devo enfrentar. Aumentar a nossa fé. Será que os discípulos de Jesus eles sentiam medo também? Eu tenho certeza, né? Assim como todos nós. Então, que isso não nos impeça de avançar, né? Que não nos impeça de equilibrar aquilo que nós podemos fazer. Exercícios de enfrentamento, né? Normalmente a gente precisa exercitar de forma acompanhada e consciente. Aqueles que sentem um medo patológico precisam procurar ajuda profissional, né? Cuidar, tratar esse medo, respeitar os nossos limites. Eu não posso de uma vez enfrentar meu medo de altura. Então agora eu vou pular de paraquedas que aí vai estar tudo certo, né?
Não, eu tenho que elaborar esse medo. Primeiro eu subo alguns degraus de escada, depois, né, eu vejo como eu me comporto frente àquela situação, e aí eu vou enfrentando. E aí, tocando nesse assunto, eu trouxe um vídeo, né, que fala um pouquinho de uma situação que Chico passou quando ele sentiu medo, né? E a gente vai falar, nossa, mas Chico, sim, Chico também sentia medo, né? E aí esse vídeo ele é um pouco engraçado, porque será que a gente não faz isso com a nossa vida? Em algum momento a gente entra, né, em desespero por causa do medo? Então vamos entender um pouquinho como que foi essa situação. O senhor não é aquele moço que vê espírito? Eu sabia. O senhor é lá de Uberlândia, né? Eu já vi o seu nome no jornal. Deve ter visto mesmo. Reconheceu lá de Uberlândia, né? Como é que vai ser? Deve ser muito bom saber como é que é o lado de lá. É ou não é? Eu aqui morrendo de medo e o senhor aí, tranquilo, tranquilo. Sacuda esse porra! Agora é sério! Nossa Senhora da Aparecida! Socorro! Por que é que você está gritando? Porque você não acha que a gente está em perigo de vida? Tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Mas se eu estou em perigo de vida, eu vou gritar! Padre Deus, socorro! Você não acha que esse é o momento oportuno para dar o testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Estou apavorado! Eu acho que eu vou morrer nesse desastre como todo mundo! Então cala a boca e morre com educação. Deus, tenha piedade de nós! Tenha piedade! Graças a Deus! Amém! Pois é, né? Que coisa, né? Quando a gente está exposto a uma situação real de risco, a gente se desespera, grita, né? E não é diferente do que qualquer um possa vivenciar, né? Mas então, vamos ter classe, né? Vamos passar pela situação de forma, né, mais equilibrada. Então, eu deixo uma mensagem para vocês, acho que ainda tem alguns minutinhos, eu vou fazer uma leitura que eu acho que é bem importante e condiz com o sentido do tema de hoje, né? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que o medo não nos impeça de viver, evoluir e construir um caminho cheio de amor e gratidão pela vida. E aí eu vou fazer uma leitura que a gente sempre usa, né, como complemento. Eu normalmente uso esse livro como um complemento do evangelho que eu faço. E aí, esse livro é o Vigiai e Orai. A lição, né, ela chama Insegurança. Não permitas que a insegurança te conduza ao pânico. Confia na força divina que em todas as circunstâncias te protege. Que a imaginação doentia não te leve a um medo injustificável. Trabalha produzindo melhor, esforçando-te no domínio das próprias emoções. Para quem se sente inseguro diante da vida, a renovação das ideias é de fundamental importância. Saneia o teu mundo íntimo com a leitura de bons livros. Adquire a autoconfiança no amparo que deves às almas mais fragilizadas que a tua. O pessimismo acelerado acaba se transformando em doença. Lembra-te, conta com a proteção de Deus e Deus não te abandonará. Então, gente, esse é o recado desta manhã. Espero que todos nós possamos refletir, né, sobre os medos que sentimos ao longo da nossa vida e que isso jamais nos impeça de evoluir, jamais nos impeça de tomar grandes decisões, de aprender coisas novas na nossa vida, de fazer o melhor que nós podemos. Eu gosto sempre de lembrar, né, uma frase que diz assim: todos nós já passamos pelo pior momento da nossa vida e estamos hoje aqui assistindo essa palestra. Então, confiem no processo, tentem, né, dentro do possível, sentirem-se seguros para tomar as rédeas da sua vida e não deixar que o medo domine. Obrigada a todos pela atenção.
e um ótimo domingo.